Caros irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Aqui em nosso programa Reflexões Franciscanas, estamos vendo alguns aspectos fundamentais da vida de São Francisco de Assis. Algumas características que fizeram de Francisco um grande santo e que podem nos ajudar bastante a viver bem a nossa fé, a nossa vida de relação com Deus e com o próximo e a colocar em prática de todas as maneiras o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar sobre Francisco e os leprosos. É uma história muito conhecida, que São Francisco se encontra com um leproso no meio do caminho. De fato, naquele tempo existiam muitos leprosos. É uma doença altamente transmissível. Naquele tempo não se tinha tratamento para ela. E os leprosos, eles eram sempre evitados. E viviam em pequenas comunidades chamadas leprosários, fora dos muros das cidades. Então ninguém podia ter contato com eles. Se por acaso algum leproso estivesse se aproximando, ele deveria sempre tocar um sininho para chamar a atenção e para que as outras pessoas mudassem de caminho, passassem por longe dele, para não pegar a doença. E como os leprosos tinham grandes feridas no seu corpo, essas feridas eram mal cheirosas e também eles tinham uma aparência um pouco assustadora, fora do comum. Por causa de todas essas características, Francisco tinha um verdadeiro horror aos leprosos. Um horror que significa mesmo medo de se aproximar e nojo até de ver. Francisco, então, quando percebia algum leproso por perto, saía, tampava o nariz, enfim, tinha uma verdadeira ojeriza para com esses enfermos, esses doentes. No entanto, acontece um fato que vai mudar a vida de Francisco, recordando que dentro do seu coração as coisas já estão mudando. Dentro do seu coração, alguma transformação já está acontecendo. Francisco, sensível a Deus, consegue perceber os sinais divinos no seu cotidiano, consegue perceber os sinais divinos no seu dia a dia. Então, ele vai mais uma vez viver essa experiência de Deus com um fato muito concreto: o leproso. E o leproso era alguém muito presente na sociedade daquele tempo, ainda mais na cidade de Assis. O fato é que Francisco, certa vez, estava andando a cavalo e encontra-se com um leproso. Ali, ele decide descer, vai até o leproso, dá uma esmola para ele, e não só isso, saúda o leproso e deixa-se ser saudado por ele, com um ósculo, provavelmente um abraço e um beijo. Era impensável esse fato na vida de Francisco. Alguém que antes tinha nojo, agora se propõe a saudar, a chegar perto, a ajudar e a tocar e se deixar tocar por ele. Algo verdadeiramente extraordinário, fora do comum em sua vida. No entanto, podemos perceber que isso é muito importante para a mudança pessoal de Francisco, porque estar com o leproso é estar com aquilo que lhe causa mais medo e nojo. Aquilo que os escritos dizem é amargo para Francisco. E a experiência do encontro com o leproso faz com que a amargura seja deixada de lado e agora toma conta de Francisco uma verdadeira doçura. Daí que temos a tão famosa frase: o que antes lhe era amargo, a saber, ver e tocar leprosos, mudou-se em doçura. Justamente porque, a partir desse momento, Francisco começa a conviver com os leprosos. Então percebemos a grande radicalidade. Não foi um ato isolado que fez Francisco mudar,
e que fez com que Francisco pudesse considerar ali um ato heróico e verdadeiramente virtuoso. Não. Esse encontro com o leproso foi somente o início de uma série de atos e de convivência com os leprosos que viria fazer Francisco ser verdadeiramente transformado neste aspecto. Por isso, irmãos e irmãs, o leproso é tão importante na vida do nosso santo, do pobrezinho de Assis. Com o leproso, Francisco aprende a se aproximar daqueles que antes ele fugia. Com o leproso, Francisco dá esmola, ajuda aqueles que antes ele ignorava, desconsiderava. Com o leproso, Francisco aprende a acolher aqueles que antes eram rejeitados por ele mesmo. Com o leproso, Francisco aprende a tocar a sensibilidade do próximo e a deixar-se ser tocado em sua sensibilidade. Francisco tinha essa fraqueza, não queria chegar perto desse ser humano doente, enfermo, e ele muda. Ele muda verdadeiramente porque ele enxerga o leproso de uma outra maneira. Podemos sempre recordar, em todos os aspectos da vida de Francisco, que ele sempre também pensa em Jesus. Jesus crucificado, desfigurado na cruz, maltratado, chagado, ensanguentado. Jesus na cruz está irreconhecível, abandonado pela maioria. Só tinham ali pouquíssimas pessoas aos pés da cruz. Jesus na cruz, desconsiderado pelos governantes, pela sociedade, pelas pessoas que até mesmo antes o seguiam. Jesus, então, ali, fazendo essa experiência de profundo abandono. Francisco certamente recordou de Jesus na cruz, quando ele teve essa experiência com o leproso. Ele acolhe o leproso como se estivesse acolhendo o Cristo crucificado, o Cristo ferido, o Cristo abandonado, o Cristo desamparado na cruz. E por isso que para ele não é mais uma amargura lidar com leprosos, é uma doçura, porque enquanto ele cuida dos leprosos, Francisco, ele se recorda de Jesus e pode pensar, estou cuidando exatamente do crucificado. No fato do encontro de Francisco com o leproso, nós também temos uma outra experiência muito pessoal e muito singular na vida do nosso santo. A experiência da vitória sobre si mesmo, que é uma experiência que todos nós já fizemos, ou se estamos nos trabalhando para isso, vamos fazer na nossa vida, pelo menos em um aspecto. Vencer-se a si mesmo, ou seja, deixar de lado, deixar para lá tudo aquilo que nos impede de evoluir, de crescer na vida de virtudes, de crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida interior. Tudo aquilo que nos impede, de fato, de cumprir em tudo o que Deus quer. Ou seja, vencer-se a si mesmo. Eu deixo de lado meus preconceitos, deixo de lado minhas vaidades, deixo de lado minhas vontades, deixo tudo de lado para que prevaleça o que Deus quer e o que eu aprendi com a fé. Vencer-se a si mesmo é uma grande expectativa de todo aquele que se propõe com seriedade uma caminhada de conversão. O convertido é alguém que venceu, convertido é alguém que lutou, convertido é alguém que percebeu que algo não estava bom e que ele precisava levar muito a sério esse seu trabalho pessoal para que, vitorioso, pudesse dar a Deus a glória, não a si mesmo. Porque o pecador, quando percebe o seu pecado, quando percebe a sua fraqueza, ele só percebe
porque Deus de alguma maneira o iluminou. Deus deu uma oportunidade na vida concreta para que ele percebesse isso. Assim como aconteceu na vida de Francisco. Ele já vinha se relacionando com Deus de uma maneira diferente. Ele já vinha percebendo que as coisas ao seu redor estavam lhe dizendo algo para além do que ele já tinha percebido até então. Então, junto com o leproso, Francisco também percebe essa grande experiência que ele ia fazer consigo e com Deus para vencer-se e para estabelecer ali a vitória sobre qualquer tipo de vaidade que ele pudesse ter até aquele momento. Com o leproso e com essa experiência de encontro, podemos perceber implicações importantíssimas no processo de conversão de Francisco, que vai ajudá-lo também a ser para nós um grande santo, o grande exemplo, que inspira o coração de tantos e que certamente vai nos impulsionar a uma mudança de vida. Percebemos em Francisco lutando para vencer-se a si mesmo. É a vitória do homem velho para alcançar o homem novo. A vitória do Francisco rico, vaidoso e talvez muito preocupado consigo mesmo e com a sua imagem, para um Francisco desprendido, entregue, ainda mais serviçal e plenamente caridoso. Percebemos que Francisco se mostra não mais como o centro do seu querer, o centro de suas ações, o centro de sua vida. Francisco dá um salto para livrar-se do apego de si e coloca o outro no centro. Francisco desce da altura da nobreza de quem está sobre o cavalo e vai ao encontro do leproso. Abraça o leproso, ajuda o leproso. O leproso, o necessitado, o crucificado, ele é o centro e não mais o próprio Francisco. Francisco ainda faz uma experiência de liberdade. O impensável torna-se agora possível, porque dentro dele trazia sempre a voz de Deus, que estava instruindo, iluminando, comunicando, amando Francisco. Uma liberdade porque Francisco não é mais escravo de si mesmo, não é mais escravo do que os outros vão dizer, não é mais escravo de suas vaidades. Francisco é livre e livremente se põe diante do leproso. Livremente encontra-se com aquilo que para ele até então era amargo. Livremente vai ao encontro da comunidade de leprosos, desprezada por todas as pessoas, por toda a sociedade. Francisco, então, livremente age diferente. Livremente se põe à disposição para ser presença de luz, de amor, de servo para esses que tanto necessitam. Francisco, como diz a legenda dos 3 companheiros, está mudado para bom, transformando-se sempre mais em um outro homem. Não é mais o mesmo Francisco. As coisas mudaram. Não é mais o mesmo Francisco. Ele agora quer ser diferente, porque Deus está sussurrando aos seus ouvidos que tudo deve ser transformado. A conversão começa a ser então uma realidade em sua vida. Esse ato heróico de Francisco nos ensina com que grande violência tantas vezes temos que lutar contra aquilo que nos prende a uma realidade distante do amor de Deus. Com que grande violência nós temos que lutar contra aquilo que nos desfigura, que não nos deixa ser identificados como filhos de Deus, como homens de fé, como homens do Evangelho. Não somos nós e não podemos ser medida e exemplo para a nossa vida. O homem de fé
considera em tudo o modo de ser de Cristo e põe em prática o que aprendeu do Senhor. É isso que Francisco está fazendo, colocando em prática as inspirações divinas que estão no seu coração e lutando com muita violência contra tudo aquilo que o distancia do amor de Deus, para ser mais virtuoso, mais santo e para ser, de fato, com feitos, verdadeiro Filho de Deus. Que possamos aprender isso com este nosso grande santo. Que Deus vos abençoe, irmãos e irmãs, paz e bem.